Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Saber Direito Responde. Meu nome é professor Sidney Amorim e nós vamos comentar e vamos responder as perguntas nesse programa de hoje, referente ao conteúdo que foi ministrado nessa semana. Então, nessa aula de hoje, ou nesse programa de hoje, que a gente vai responder as perguntas, eu queria apresentar para vocês os nossos estudantes, né, que vão fazer as perguntas para que a gente possa interagir e poder respondê-las a contento. Temos aqui o nosso amigo o Jefferson, estudante do curso de Direito, e temos também a Jaqueline, que é estudante do curso de Administração. Então, dito isso, nós vamos passar para as nossas perguntas. Primeiro para o nosso estudante, o Jefferson, estudante do curso de Direito. Qual a sua pergunta, Jefferson? Bom, professor, as desapropriações são intervenções muito graves, pois retiram da família a sua casa, o seu lar. Não teria alguma autorização legislativa ou judicial para isso? Então, se precisa de autorização legislativa ou judicial para uma desapropriação. Veja bem, pessoal, quando a gente fala de desapropriação, a gente está falando de uma intervenção gravosa, muito grave, porque tira do particular o bem que ele possui. Mas nós temos que entender também que a administração pública, dentro da sua estrutura e dentro do seu aparato administrativo, ele pode, por vezes, necessitar de algum bem para uma utilização pública ou para algum interesse social. Então é nesse sentido que acontecem as desapropriações. Então, em termos gerais, a desapropriação já está prevista na própria Constituição Federal. Então, há uma previsão constitucional para que as desapropriações ocorram. Isso tira a necessidade de uma intervenção judicial. Outra questão importante também sobre a desapropriação é que ela não visa, em princípio, retirar o bem de uma pessoa, mas cumprir algum tipo de interesse da administração. Por exemplo, vamos supor que a administração precisa construir uma estrada. E para construir uma estrada precisa passar por algumas propriedades. Então essas propriedades seriam desapropriadas. É claro, com uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Então, na verdade, aquela família não vai ficar desamparada. Ela só vai ter que trocar de propriedade. Em vez de ela ter aquela propriedade, ela vai receber uma indenização, vai sair daquela propriedade e vai adquirir uma outra propriedade. Ou seja, o prejuízo material não vai ocorrer. Pode acontecer algum prejuízo de valor afetivo, de valor emocional, porque às vezes é uma casa que a pessoa morou por muitos anos, né? Mas em termos práticos, em termos jurídicos, ela vai ter uma outra propriedade para poder se instalar com a sua família. Professor, e qual a diferença entre desapropriação e expropriação? Isso, uma boa pergunta, Jaqueline. Olha só, quando a gente fala de desapropriação, a gente está falando de uma retirada do bem da pessoa sem nenhum tipo de punição específica, né? E a expropriação, em algumas linhas de doutrina, porque a gente sabe que o direito administrativo ele não se encontra codificado. Então a gente tem muita linha doutrinária. Então tem a expressão expropriação e a expressão desapropriação. Na Constituição Federal, no artigo 243, fala lá que toda propriedade que for utilizada para a plantação de psicotrópicos ou para a realização de trabalho escravo será expropriada. Então é a única vez na Constituição que fala sobre essa expressão expropriação. Então nesse sentido, a doutrina entende que essa palavra, a doutrina majoritária, entende que a palavra expropriação ela tem um cunho mais punitivo, porque nesse caso não vai haver nenhum tipo de indenização. A pessoa vai perder a propriedade, não vai ser indenizada. Por quê? Porque ela utilizou a propriedade sem uma função social e pior, com uma função ilícita, que está prejudicando toda a sociedade, né? Então é nesse sentido que se dá essa diferença entre desapropriação, que é uma retirada de um bem de um particular, mas sem esse caráter punitivo de não indenizar, e a expropriação já tem, é mais forte. Mas a linha majoritária também entende que essas palavras, às vezes, elas se confundem dentro das expressões que nós utilizamos. Então, expropriar, desapropriar, muitas vezes significam a mesma coisa. Mas, tecnicamente, a gente lê na Constituição que a expropriação só é utilizada no artigo 243. No artigo 5º, inciso 24, inciso 22, inciso 23, usa a palavra desapropriar.
ok? Então temos que ter esses dois vieses, né? De desapropriar e de expropriar. Elas se confundem muitas vezes? Se confundem. Mas tecnicamente, para nós, estudantes, né, de direito ou até mesmo de administração, expropriação ela é mais forte. Ok? Obrigada. Pessoal, agora vamos ver uma pergunta dos nossos internautas que mandaram aqui para a produção do nosso programa. Vamos lá? Meu nome é Antônio Marcos Correia, eu estou no 8º semestre do curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz, em Araputanga, Mato Grosso. E eu tenho uma pergunta para o senhor, professor. A servidão e a limitação administrativa podem ser instituídas por ato administrativo ou é preciso de uma lei para isso? Muito boa pergunta, Antônio Marcos. Essa necessidade de uma autorização legislativa, ela acontece geralmente nas limitações administrativas. Porque a servidão e a limitação administrativa, elas são dois institutos restritivos de uso da propriedade pelo particular, ou seja, ele não retira o bem do particular, mas vai utilizar uma parte dele, no caso da servidão, né? Pense vocês que vocês têm um terreno em casa e a administração quer passar um cabo subterrâneo por debaixo da terra, debaixo da sua casa. Então ele vai instituir ali, naquele lugar, uma servidão, num determinado ponto do terreno. Então, para isso, não precisa de nenhuma autorização legislativa. Porque é do interesse da administração pública que aquela parte do terreno seja utilizada. E, geralmente, isso é indenizado. Então, geralmente, os proprietários eles se interessam também aceitam essa servidão, porque eles também vão ser indenizados. Uma parte do terreno que muitas vezes não é utilizada vai passar ali um cabo subterrâneo, até mesmo uma linha de transmissão de energia, às vezes, pode passar. E aí você tem... não é necessário uma autorização legislativa. Agora, na limitação administrativa, o que acontece? Porque a limitação administrativa é diferente da servidão, porque a limitação administrativa é quando você tem uma restrição no uso e no gozo da propriedade. Ou seja, você não pode usar e não pode dispor, muitas vezes, da maneira que você quer. Então, por exemplo, uma limitação que impede você de construir no seu terreno mais do que 4 andares em um prédio, por exemplo. E você tem o seu terreno que quer construir 6. Então, se tem uma limitação administrativa ali, você só pode construir 4. Então, essa imposição da administração, essa limitação administrativa, ela precisa sim de uma autorização legislativa. É preciso uma lei que regulamente, né? A gente chama isso até de plano diretor de ordenamento territorial. Quais os bairros que posso construir 4? Quais os bairros que eu não posso construir prédio, é só residencial? Às vezes eu moro perto de um aeroporto e lá no aeroporto eu não posso construir um prédio de 10 andares, porque vai atrapalhar a própria tráfego de aviões. Então é nesse sentido que se impõe a autorização legislativa para uma limitação, dependendo de qual limitação que é, mas na servidão não há essa necessidade, ok? Agora a próxima pergunta do nosso amigo o Jefferson. Bom, professor, a próxima dúvida, ao mesmo tempo uma curiosidade, é por que as indenizações de desapropriação urbana não são pagas em dinheiro, mas sim em títulos da dívida pública? Boa pergunta. Essa questão das indenizações é muito curioso, porque existem as indenizações em dinheiro, que é o que está falando na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 22, fala lá que as desapropriações por interesse público, por necessidade pública ou por interesse social, serão indenizadas em dinheiro. Por quê? Porque é um interesse da administração, ou seja, a administração tem interesse naquele imóvel, vai te indenizar em dinheiro. Na desapropriação urbana é diferente, porque a desapropriação urbana, ela geralmente acontece quando o imóvel não cumpre a sua função social urbana, que está previsto lá no artigo 182 da Constituição Federal. E o que é não cumprir a sua função social urbana? Ele não edifica, ele não parcela, ele fica especulando no imóvel, o imóvel fica cheio de mato, ou seja, a administração não pode permitir que isso aconteça. E, ao não permitir que isso aconteça, ele pode fazer uma desapropriação porque ele não edificou, ele não parcelou. Então, esse tipo de desapropriação é uma espécie de punição, mas ele vai sim indenizar o proprietário, só que não vai indenizar em dinheiro, vai indenizar em títulos da dívida pública. Então é por isso que não é indenizado em dinheiro, porque não é a administração que quis, foi o particular que não cumpriu a função social da sua propriedade urbana. E quando tem bens tombados ao redor, como deve proceder?
Então, quando há um tombamento, isso é interessante essa pergunta. Quando há um tombamento, a legislação diz que todos os bens que estão ao redor daquele bem tombado, eles ficam como bens servientes. Ou seja, eles ficam afetados a uma utilidade pública também. Não ficam, assim, totalmente dentro de uma imposição administrativa, mas eles ficam servientes. Então, quando tem um bem tombado, os bens ao seu redor, eles não podem ser utilizados de qualquer maneira. Vamos ver, por exemplo, o caso que eu até citei na aula durante essa semana, que foi a questão do tombamento de uma igreja. Uma igreja do século XVI, século XVII, foi tombada. Ao seu redor, tem muitos outros imóveis. Mas esses imóveis não podem ser utilizados agora de qualquer maneira. Por quê? Vamos supor que no imóvel do lado desse bem tombado, o cara quer construir um shopping center. Aí vai ter batistaca, vai ter uma série de situações que aquele bem tombado, que é muito antigo, que é muito velho, né, ele pode ruir, entendeu? Então, quando você tem uma servidão em bens tombados, é para proteger aquele bem que está tombado. Então, os bens ao redor, eles ficam sob uma utilização de servidão administrativa. Pode utilizar, mas se quiser fazer alguma coisa, tem que avisar a administração. Administração, eu preciso fazer isso. Administração, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer uma reforma. Posso fazer? A administração vai autorizar que você faça determinadas alterações no seu imóvel, desde que não prejudique aquele bem tombado que está no centro daqueles bens servientes. Interessante, né? Vamos agora a mais de uma pergunta dos nossos internautas mandaram para a nossa produção. Vamos lá. Meu nome é Eliana Ferreira, sou do 8º semestre do curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga, Mato Grosso. E eu tenho uma pergunta, professor. Por que a propriedade precisa atender à função social? Por que a propriedade precisa atender à sua função social? Essa é uma pergunta excelente. Na verdade, essa pergunta está na base de todo o sistema de desapropriação. Todo o sistema de intervenção social, intervenção do Estado na propriedade com relação às supressões, às desapropriações, a gente tem que imaginar que a função social da propriedade é que ela seja edificada, que ela seja parcelada. Se for uma propriedade rural, que ela seja produtiva, que tenha funcionários, que dê renda, que dê frutos, ou seja, a função social da propriedade, seja ela urbana ou seja ela rural, ela tem que atender aos fins econômicos da própria Constituição Federal impõe para nós. Então, a ordem econômica e financeira do Estado impõe que a função social da propriedade seja cumprida. Ou seja, você tem uma propriedade? Tem, mas você não pode usar ela de qualquer maneira. Você tem que usar ela com uma função social, aí o Estado não vai te atrapalhar. Se você tiver uma outra intenção na sua propriedade, ela tem que atender também a uma função social. Se for urbana, edificar, parcelar, né, construir. E se for uma propriedade rural, você tem que produzir, você tem que fazer alguma coisa que seja de utilidade também para a sociedade. Isso é cumprir a função social da propriedade, ok? Então, respondidas essas perguntas nesse primeiro bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente volta com o Saber Direito Responde. Olá, pessoal. Retomando aqui o nosso segundo bloco do Saber Direito Responde, vamos continuar, então, respondendo perguntas dos nossos acadêmicos, dos nossos estudantes, e também as perguntas dos nossos internautas que mandaram para a produção do nosso programa, né? Lembrando que essa matéria é Direito Administrativo, Intervenção do Estado na Propriedade Privada. Vamos começar fazendo agora a pergunta para Jaque. Ela tem uma pergunta para nós. Vamos lá, Jaque. Professor, eu queria saber o que significa a desapropriação de aquisição de uma propriedade. Eu não entendi muito bem essa parte no primeiro bloco. Essa desapropriação de como aquisição de propriedade. Isso. O que fala sobre isso? A desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade. Que coisa, né? Então, nós vamos responder isso. Vocês vão sair daqui com essa pergunta respondida. Quando eu compro um imóvel, né, vocês ainda não compraram nenhum imóvel, né? Vocês são novos, mas vocês vão comprar. Quando vocês comprarem o imóvel, vocês vão ver lá na matrícula do imóvel
que antes de vocês comprarem, ele era de uma pessoa. E antes dessa pessoa comprar, ele era de uma outra pessoa. Ou seja, você tem o quê? Uma, digamos assim, uma ficha pretérita de todos os possuidores, todos os proprietários daquele imóvel, desde o momento que alguém adquiriu ele pela primeira vez, ok? Quando o Estado, ele desapropria um imóvel, é como se ele tivesse comprado da mão de uma pessoa pela primeira vez. Ou seja, todos os vestígios anteriores são apagados. A administração recebe aquele bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais ou pessoais. Então, a administração pública, ela desapropria um bem, aquele bem é da administração pública. Se tem algum proprietário anterior, não vai haver mais esse tipo de registro, ele é apagado. Ele é originário, ou seja, quando o Estado desapropria um bem, ele chega na mão dele limpo, desembaraçado, sem nenhum vestígio. Por que que isso é importante de saber? Porque quando se adquire uma propriedade, essa propriedade pode ter, por exemplo, algum tipo de penhora, algum tipo de gravame, né? Às vezes aquela propriedade é de uma pessoa, mas ela é casada, então não teve o aval da outra, do cônjuge, e vai haver algumas disputas judiciais, ou até mesmo alguns direitos de preferência que podem ter sido feitos anteriormente à desapropriação. Então, quando a propriedade é desapropriada e chega na mão do Estado, essas possíveis e eventuais pendências, pessoais ou reais, elas vão se resolver em perdas e danos. Não há como o proprietário ele reaver essa propriedade novamente, porque houve uma irregularidade na minha aquisição anterior, o proprietário anterior ele não tinha me pagado todo o valor, eu tenho aqui um contrato que diz que ele ia me devolver a propriedade. Isso não existe para a administração. A administração recebe o bem desembaraçado de quaisquer ônus e quaisquer problemas anteriores vão se resolver com os proprietários anteriores. Se resolvem perdas e danos. Não dá para admitir, né, que a administração desapropria e depois vai tentar resolver na justiça a continuidade daquela propriedade, porque isso aí fere a função social, fere o interesse da administração em desapropriar aquele imóvel para construir uma escola, para construir um hospital, para construir uma rodoviária. Imagina se dali a 10 anos há uma ação judicial e aí o juiz resolve devolver aquele bem para o dono anterior. Entendeu? Isso aí vai fazer com que haja uma confusão. Então é por isso que se afirma, agora vamos lá de novo, a desapropriação é uma aquisição originária da propriedade. Porque quaisquer ônus que houver, eles serão resolvidos em perdas e danos entre os proprietários anteriores. Interessante, não é isso? Isso é importante para a administração. A administração precisa dessa segurança jurídica. Ele está com bem, pronto, ninguém vai me importunar. Se alguém quiser me importunar, se resolvam entre vocês em perdas e danos, indenização, danos materiais, danos morais, enfim. Ok? Agora deu para entender direitinho? Legal, sim, né? Agora vamos para uma pergunta feita pelos nossos internautas. Vamos lá? Quais as principais diferenças entre uma servidão e uma limitação administrativa? De novo, então, falar sobre servidão e sobre limitação. Bom, a servidão, ela é uma intervenção restritiva de natureza genérica. Perdão, de natureza específica. Eu vou na sua propriedade e preciso fazer uma servidão lá. Botar uma placa de uma rua no muro da sua casa, ou instalar algum tipo de transmissão em alguma parte do seu imóvel. Ou seja, o Estado vai fazer especificamente no seu imóvel uma servidão, vai instituir uma servidão. Então, isso afeta o caráter absoluto da propriedade, ok? Na limitação, não. A limitação é uma intervenção restritiva de natureza genérica, porque ela abrange várias casas, vários imóveis ao mesmo tempo. Então, na servidão, ela é específica, ela atinge um proprietário especificamente, ou vários proprietários especificamente, mas ele vai lá, especificamente em cada proprietário, institui uma servidão. Na limitação administrativa, ela é genérica, ela vai atingir, né, várias
vários bairros, às vezes, ou seja, você não pode construir tantos imóveis aqui, ou você não pode fazer determinada obra aqui, ou você não pode vender o seu imóvel antes de oferecê-lo para a administração. Isso chama-se direito de preferência. Então, a limitação é uma intervenção restritiva, não é supressiva, de caráter genérico, já a servidão é de caráter específico. Outra coisa importante de diferença entre servidão e limitação é aquela questão da indenização. Porque na intervenção, o Estado se interessa pela sua propriedade, uma parte dela, para poder instituir uma servidão, seja ela qual for, e ela vai te oferecer uma indenização, porque ela vai usar uma parte da propriedade, e você vai ceder isso, e você não tem obrigação de ceder. Então ele vai oferecer, geralmente, uma indenização para que haja um acordo. Porque se a servidão ela não for aceita pelo proprietário, a administração não pode usar o seu poder de polícia para ir lá e, na marra, instituir a servidão. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir um processo judicial, falar do interesse público pelaquela faixa de terra que ela precisa na sua propriedade, por exemplo, e vai pedir uma sentença judicial. E o juiz geralmente vai dar aquela sentença judicial, porque o interesse público está acima do interesse particular. Principalmente se a administração conseguir demonstrar que aquela servidão não vai atrapalhar a sua moradia ou então o seu negócio na propriedade que você tem. Às vezes é uma faixa de terra de 3 metros, às vezes é uma transmissão, às vezes é um cabo subterrâneo, às vezes vai botar uma placa na casa. E se você não aceita isso, você tem todo o direito de não aceitar. Mas aí a administração pública vai, na justiça, tentar impor a sua necessidade pública de fazer aquilo. E na limitação administrativa, não há essa previsão de indenização. Por quê? Porque ela é genérica. Então, se você não pode construir no seu imóvel, fazer determinado tipo de obra, né, a administração tem um interesse público ali. Às vezes é uma área perto de um aeroporto, às vezes é uma área perto de um bem tombado, então você não vai poder fazer algumas coisas. Então, há sim limitações específicas, mas não na sua propriedade específica, mas na região toda. Então, nesse caso, não há por que instituir uma indenização. Você pode pedir. Na verdade, todo mundo pode pedir o que quiser, né, gente? Né? Nós temos aí o acesso livre ao judiciário, né? O chamado jus perneandi. Você pode espernear. Você pode ir na justiça, não, mas essa limitação está atrapalhando o meu bem. Você pode até ir na justiça. Mas se você vai ganhar, é outra história. Na servidão, não. Na servidão, geralmente, há a previsão de uma indenização. Porque o Estado se interessa por aquele bem, quer fazer logo uma intervenção ali, restritiva, colocar um cabo, colocar uma transmissão e vai te oferecer essa indenização. Aí você se interessa, bom, não vai me atrapalhar em nada, então eu cedo. Né? Já na limitação, não. Na limitação, ela é genérica. Agora, é importante, só para fechar essa questão, uma jurisprudência do STF. O STF entende que cabe sim indenização em imóveis afetados por uma limitação administrativa, se o particular conseguir demonstrar efetivamente o prejuízo causado por aquela limitação administrativa. Isso é uma decisão do STF. Então, não é só pedir por pedir, você tem que demonstrar efetivamente esse prejuízo. Ok? Então, é uma exceção à regra. Né? Mas para efeito de concurso, para efeito até de conhecimento geral, a limitação administrativa não prevê indenização, enquanto que a servidão prevê sim uma indenização. Pode não ter, mas geralmente tem. Okay? Não é uma regra específica. Mas a servidão é para atrair o cara. Ó, vai ter uma indenização, então eu me interesso, eu aceito. Porque em vez de ir na justiça para instituir servidão, oferece uma indenização para haver um acordo. Ok? Essas são as principais diferenças entre uma servidão administrativa e uma limitação administrativa, ok? Vamos para a próxima pergunta. Jefferson faz para nós. Sim, professor, a sentença de um juiz com relação a uma ação de desapropriação proposta pela administração, ela pode ser além ou aquém sobre os valores indenizatórios? Boa pergunta. Isso aí até mexe com aquela questão, né, quem estuda o direito, né? Não o curso de administração, mas você também vai entender direitinho, porque o juiz ele não pode ir além do que você pediu. Então, se você pede, por exemplo, entra com uma ação de indenização e entra com um pedido de 20 mil, e o juiz aceita o seu pedido de indenização, mas eleva em 30 mil, isso aí o Código de Processo Civil não permite. Ou seja, o juiz está adstrito ao pedido feito.
ou vai conceder a indenização ou não vai conceder a indenização. Ele não pode ir além e nem a quem. Já numa ação de desapropriação, é diferente. As ações de desapropriação estão previstas na legislação, na Lei 4161 de 62. Essa lei, ela fala na ação de desapropriação porque a indenização tem que ser prévia, mas tem que ser justa. E é nesse critério de justeza que o juiz vai poder, sim, a indenização, vamos supor que houve uma indenização calculada pela administração no seu imóvel, ou na sua casa, no seu imóvel, por exemplo, né? 500 mil reais. A administração calculou que o valor de mercado é 500 mil reais e vai te indenizar. Mas você entende que o seu imóvel não vale 500 mil reais, ele vale 1,5 milhão. Então, como é que vai se decidir isso na justiça? A administração querendo te pagar 500 mil e você querendo ser indenizado em 1,5 milhão. Então, o juiz ele vai analisar se o pedido da administração está aquém ou está além, e se o seu pedido está aquém ou está além. Então, a ação de desapropriação, ele vai permitir ao juiz analisar esse critério de justeza da indenização. Se o 500 mil está um valor adequado ou não, e se o seu de 1,5 milhão está adequado ou não. Então, ele pode aceitar o de 500 mil, pode aceitar o seu de 1,5 milhão, pode também sentenciar pela metade, ok? 750 mil, ele que vai. Claro que ele vai pedir, né, laudos, vai pedir relatórios, porque ele não entende muito dessa área de indenização. Então, ele vai pedir informações, vai pedir laudos, vai pedir relatórios, ou seja, de uma maneira que ele vai embasar a decisão dele. Então, sim, pode haver uma sentença extra-petita, sentença ultra-petita, no termo técnico do direito, ok? Jaqueline, Jefferson, eu quero agradecer demais a presença de vocês no programa Saber o Direito Responde. Vocês fizeram perguntas muito interessantes, muito legais, né? Foram perguntas assim que às vezes você não sabia, não tinha nem ideia para onde corria, agora você já tem uma ideia. Então, quero agradecer demais a presença de vocês e poder ajudá-los a conhecer mais sobre esse assunto. Eu encerro o programa por aqui e deixo um abraço a todos. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.